E vamos ver aqui se estamos ao vivo, como me indica o StreamYard. Lá, vejamos, estamos ao vivo. Estamos sim, estamos muito ao vivo. Boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal produzido por mim, seu anfitrião revoltado com o YouTube, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, e da Associação de Críticos de Cinema, a Abracine. Você está no Domingo é Freud, este quadro criado para ilustrar e iluminar o seu domingo, trazendo conhecimento neste dia que nós sabemos é a preparação para irmos buscar a pedra lá embaixo, no pé da montanha, como eu já disse na semana passada, não é? E se você está chegando pela primeira vez aqui, por favor, se inscreva, deixe o seu joinha, comente bastante aí embaixo, compartilhe muito com as pessoas que você julga terem interesses no conteúdo produzido por este canal transdisciplinar que se dedica a discutir assuntos, né, da contemporaneidade a partir desse tripé que é a estética, a história da arte e o cinema. E se você está nos assistindo no canal TV 247, também não se esqueça de vir aqui no nosso canal Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscreverem também. Badalem a sineta, como eu já disse, deixem o seu joinha, compartilhem, convertam os seus teiudos e teiudas que podem se interessar pelo nosso conteúdo, porque assim a gente vai aumentando essa urdidura. Você também pode nos apoiar, é claro, mandando o seu Pix para a conta jurídica do nosso canal, que está aqui, donicorreia.usp.br. Não se enganem, eu não sou funcionário da USP. Este e-mail é o único que estava disponível para a minha conta jurídica quando eu fiz. Esse e-mail é de quando eu era aluno da USP, não funcionário, tá bom? E eu agradeço a TV 247 pela retransmissão do nosso trabalho todos os domingos à 1 da tarde, né? O Domingo é Freud vai ao ar na TV 247 na condição de reprise, e aqui às 4 da tarde, todos os domingos, nós temos a live ao vivo que vocês podem participar. E eu quero muito que vocês participem hoje, porque de fato nós vamos falar de algo que está premente aí, né? Algo que está de fato tomando a opinião pública de assalto, e tomar de assalto aqui não é apenas uma figura de linguagem, porque nós vamos falar deste fenômeno que é Sound of Freedom, né? Som da Liberdade, esse filme que tem despertado aí tanto debate, né, e tanta curiosidade daqueles que não estão muito por dentro do debate. E obviamente que eu já vou dando boa tarde aqui para o pessoal que vem participando. Olha, a Índigo tá mandando, ó. Domênica Domus, olá, Doni. Muito obrigado pela sua participação, Índigo. Boa tarde, diz a Lilian. Salvador presente. Muito obrigado ao pessoal da Bahia. Temos a Maria Clara dizendo boa tarde, Doni Correia, BH presente. Pessoal de Minas, estive em BH, adorei. É quente, né? Mas eu ainda quero voltar para passar mais tempo, porque eu só pude passar 24 horas aí, mas passarei mais tempo aí, porque é um lugar maravilhoso. E a Rosali está falando, ó, boa tarde também. A Índigo está dizendo, ó, o Índigo, eu não consigo ver aqui, né? Mas colega Tariames, né? Nós dentro da era do lixo. Ela está fazendo uma pergunta, né? Nós dentro da era do lixo, o lixo na política, o lixo nas redes, o lixo como consumismo desenfreado e etc. É cult. A gente vai falar um pouco disso hoje aqui, Índigo, porque de fato esse tema, né? Falar sobre esse filme que nós vamos falar hoje diz muito para a gente sobre essa indústria cultural do momento, não é? Nós temos também aqui a Rosane dando boa tarde, professor. Muito boa tarde, Rosane. Muito obrigado pela sua presença, né? Dando felicitações aqui.
Maria Clara dizendo, bem-vindo a BH, Doni Correia, muito obrigado. Eu faço questão de ir e visitar, né, direito Belo Horizonte, porque eu só tive a oportunidade de estar lá por ocasião de um evento e fiquei restrito ali ao básico que você consegue ver durante 24 horas, mas quero muito voltar a Belo Horizonte, porque não conheci como deveria. Só sei que o aeroporto de Confins é longe pra caramba do centro de Belo Horizonte, isso deu para ver. Eu acho que é até mais longe do que o aeroporto de Guarulhos, onde eu moro do lado aqui, para o centro de São Paulo. Boa tarde de Porto Alegre, a Nívia está mandando aí. Nívia é outra grande teiuda aqui do nosso canal, muito obrigado. Índigo menino. É menino, olha lá, obrigado. O Índigo, então, é menino. Né? Gente, no programa de hoje, melhor dizendo, né, a gente vai conversar sobre este fenômeno de bilheteria, né, que tomou de assalto aí não só o cenário cinematográfico, mas como o cenário político ideológico que esse filme Som da Liberdade, não é? Um filme que, na verdade, foi feito em 2018 e só agora chegou aos cinemas, que é dirigido, quer ver, ó, pelo Alejandro Monteverde, né? Que é um cineasta, gente, que eu não conheço o trabalho dele, tá? Até existem críticos, colegas meus, que disseram que tem um filme chamado Little Boy, que ele fez antes desse filme, né, o Som da Liberdade, que é um bom filme e tal, mas não conheço a carreira dele. Agora, se vocês querem o resumo da ópera, né, eu vou falar de um filme que não fosse essa fragmentação ideológica que a gente vive em 2023, ele seria visto somente, gente, como um filme ruim, tá? Então já fica o spoiler aqui. Mas não é aquele filme ruim, que é um filme ruinzinho, que dá para você assistir e tal, né? Até se diverte um pouco. Não, ele é ruim com força, tá? E aqui eu estou vestindo a persona do Doni Correia crítico, tá? Profissional da crítica, né? Que analisa tal a obra como algo autônomo e tal. Às vezes é até um pouco difícil a gente falar, né? O crítico profissional, né? Porque o crítico profissional ele não ganha nada criticando filmes, né? Ele, enfim, né? Exerce aquilo que ele tem como objeto de estudo, né? Quer dizer, uma análise fria do filme, né? Mas é óbvio que a gente vai falar. Oi? Ganha hater, né? Minha esposa está falando, né? Serve para ganhar hater e tal. Mas tudo bem, se os haters vierem também, são bem-vindos, né? Porque eu ganho cliques e os haters não sabem, mas se eles colocam o dedinho para baixo aqui, né? De não gostei, eles também me ajudam, né? Então vocês são bem-vindos para virem aqui me xingar à vontade, né? Principalmente porque eu vi no Twitter, né? Por falar nisso, lembrei, muito bem lembrado, no Twitter, muita gente, né, dessa esquerda, da esquerda, ó, da direita histérica, né? Falando que quem odiou, quem não gostou de Som do Silêncio, a Polícia Federal devia ir lá investigar o computador dessa pessoa, porque vai encontrar muita coisa que o filme denuncia. Olha, eu estou convidando a Polícia Federal, se quiser vir dar uma olhada no meu HD externo, no meu computador aqui, não tem problema nenhum, né? Talvez eu seja enquadrado por ter aqui algum material de filmes que ainda não estão no cinema, mas eu sou crítico, então nós críticos recebemos os filmes com antecedência, né? Para poder assistir, né? Mas fora isso, então quer dizer, já começa por aí essa coisa do pânico, né? Essas pessoas que não gostam desse filme defendem aquilo que o filme denuncia, né? Bom, o filme não denuncia nada e eu não estou aqui para discutir enfim, a legitimidade do combate ao tráfico de crianças, porque sim, é algo que existe, sim, deve ser combatido. Mas esse filme, né, muito ruim, por sinal, não quer dizer que não tenha coisas boas, e eu vou mostrar daqui a pouco na análise do filme, né, porque essa live ela tem duas partes. Primeiro eu vou falar dessa construção ideológica em torno do filme, depois eu vou falar do filme em si,
né, trazendo para vocês dados, inclusive dados objetivos sobre análise fílmica, que é aquilo que eu faço profissionalmente, sou professor de crítica cinematográfica, com muito orgulho, e mostrar para vocês que é, de fato, um filme fraco, não é? Inclusive, eu dou até o spoiler, eu digo que se esse filme tivesse sido feito lá em 2005 ou 2006, mais ou menos, é um filme que iria direto para o DVD, ele não passaria nem pelo cinema, né? Mas naquela época a gente não tinha campanhas como aquelas que, inclusive, ajudaram a viabilizar o lançamento em salas de cinema de um filme ruim como esse, não é? Antes da gente continuar, eu quero aqui já dar as boas-vindas a mais gente que chegou. Meu querido Claudinei, meu editor, Desconcertos Editora. Grande Doni, muito obrigado pela sua presença, meu querido Claudinei. A Ney Santana, que também faz parte aqui do nosso time de teiudos e teiudas, assíduos e assíduas, né? Boa tarde, Doni, a todos, né? E aqui está o Claudinei dizendo ansioso por esta conversa. Olha, eu espero não decepcionar, né? Lilian está dizendo, sempre soube que era um filme muito ruim. É um filme ruim, né? É um filme que ele... Eu vou falar daqui a pouco, não vou dar spoiler agora, né? A Nívia está dizendo, hoje não vou assistir ao vivo, estou no Rincão Gaia, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, do nosso grande ecologista Luiz Lutzenberger, local mágico, que bacana, aproveite bastante, Nívia, depois assista a reprise e compartilhe bastante. Minha querida mãezinha Zuleika está aqui também, dando boa tarde a todos, né? E o Índigo tá falando 10 likes. Gente, eu já falei, entendeu? Tipo, eu vou parar de produzir esses conteúdos, porque, assim, eu perdi 2 horas e 10 da minha vida para assistir esse filme, para poder trazer uma análise para vocês. Por favor, reconheçam o meu esforço. 2 horas e 10, sendo que 10 minutos é só de créditos finais, porque, como vocês sabem, esse filme recebeu campanha do Apoia-se aí, dos americanos, dos gringos e tal. Então, tem lá 60 mil nomes de apoiadores. Então, os créditos são imensos, né? E eu tive que assistir para poder trazer para vocês esse conteúdo maravilhoso. Como eu falei, olha lá, a Lília está falando sobre que a organização de extrema-direita compraram os ingressos e distribuíram. Vou falar disso daqui a pouquinho, né? Como vocês viram aí, né? Eu já deixei o meu Pix da conta jurídica, mas vocês não precisam necessariamente, se não quiserem ou não puderem, nos apoiar financeiramente. Compartilhe e deixe o seu like, né? Porque assim a gente consegue fazer o nosso trabalho. Né? É só isso que eu estou pedindo, não estou pedindo, né, doações nem nada. Bom, vamos falar um pouco desse fenômeno que é som da liberdade, som do silêncio. Eu sempre confundo, porque é normal, porque tem a música do Simon e Garfunkel, né? Sounds of Silence. Mas Som da Liberdade, vamos falar um pouco desse filme. Primeiro eu quero falar do contexto que transformou esse filme num grande burburinho, né? Porque, como eu disse, você já sabe a minha opinião geral, é um filme ruim, é um filme fraco, mas depois eu vou contextualizar e eu vou apoiar essa minha análise em elementos objetivos, tá? Esse filme ele foi produzido em 2018. Em 2018, ele era encampado, né? O projeto do filme era encampado por uma subsidiária da Fox, tá? E uma subsidiária que eu digo assim, gente, quando a gente fala em cinema norte-americano, a gente está falando de indústria, tá? E numa indústria, tudo tem que funcionar orientado para o lucro, tá? Numa indústria capitalista, tudo tem que visar ao lucro. Dessa maneira, esse filme, Som do Silêncio, Som da Liberdade, é um filme que visa ao lucro. Né? Então, foi encampado por um projeto ali de uma subsidiária da Fox, e quando eu digo subsidiária, é porque dentro desse sistema de indústria existem as pequenas empresas em volta da grande empresa, que no caso é a Fox, que são os pequenos estúdios que produzem filmes para diversas finalidades, ou seja, subsidiárias que fazem filmes mais baratos, que vão ou para o streaming, ou no caso, como eu falei, se tivéssemos 15 anos atrás, para o DVD, tal. E a Fox mesmo é aquela que vai empregar o seu dinheiro em grandes produções que vão bombar no cinema, são as superproduções de 500 milhões para cima.
Som da Liberdade custou, acho que, um pouco mais de 14 milhões de dólares. É um filme de baixo orçamento, né? Para os padrões norte-americanos. Para os padrões brasileiros, é uma superprodução, 14 milhões de dólares, imagina, né? Mas para os padrões norte-americanos, é uma produção de baixo orçamento. Uma produção de baixo orçamento encampada pela organização, por um estúdio chamado Angel, olha que lindo, né? O estúdio já chama Anjo, né? E financiado justamente por esse grupo que está em torno do personagem principal, que é o Tim Ballard, que é um ex-agente, acho que da CIA, né? Que participou de uma operação para desmascarar pedófilos. E aí, gente, eu vou tocar em temas sensíveis de novo, né, nessa live, por isso o YouTube provavelmente vai desmonetizar, vai restringir o alcance, por isso eu peço o apoio de vocês. Esse projeto, então, seria para promover, né, as ações dessa organização que o Tim Ballard formou fora da CIA, né, que tem como sigla Our, né, que significa nosso, né, que é O-U-R, né, nosso, que é a Organização Underground, Organization Underground Railway, né, que é o nome da Operation, na verdade, Operation Underground Railway, que é o nome da operação que ele criou para desmascarar pedófilos, né, que operam na rede e que operariam, teoricamente, claro, segundo a história do filme, em tráfico de crianças, que a gente sabe que existe, né? Roubo de criança, tráfico de criança. Então, é como eu disse, o fato de eu não ter gostado do filme não faz de mim uma pessoa que apoia o tráfico de crianças, é claro, mas para a mente binária, né, da extrema-direita, que o anon e tudo mais, se você não gosta do filme é porque você apoia tráfico de crianças, né? E a gente sabe que aqui o foco do filme não é necessariamente em coibir o tráfico de crianças, é criar um sensacionalismo, né? Fazer como a Damares fez aqui no Brasil, que por causa da fanfic que ela criou sobre a ilha de Marajó, de crianças sequestradas e usadas para tráfico sexual, enfim, afetou diretamente o prestígio turístico da ilha do Marajó, fazendo com que pessoas passassem a enfrentar crises porque viviam desse turismo. Então, veja a irresponsabilidade. Mas, aqui no caso de Som da Liberdade, nós temos o Tim Ballard, né, que se vende como um homem que resolveu enfrentar o sistema, que resolveu criar uma metodologia própria, com um grupo próprio para desmascarar e para frustrar planos de tráfico de crianças. Ele não consegue provar nada disso que ele fala, tá, gente? Eu já vou dizendo isso logo de cara. Inclusive, ele está sendo investigado por assédio sexual às suas funcionárias na organização que ele criou. Vão vendo. E no meio dessas pessoas que apoiaram, né, a distribuição independente do filme, que eu já vou chegar lá, vou falar um pouco sobre como isso se deu, também tem lá uns 3 ou 4 envolvidos com o quê? Pedofilia, investigados também. É impressionante, né? Domingo é Freud, Freud explica, né? Como que essas pessoas fundamentalistas, dogmáticas, né? Que param suas vidas para fiscalizar a vida do outro, para criar essas teorias de conspiração e tal, né? Normalmente elas são pegas fazendo aquilo que exatamente elas condenam, né? Como que funciona a mente dessas pessoas? Então, o filme ele é financiado, né, em 2018 por essa instituição que o Tim Ballard criou, e o filme seria, então, realizado por uma dessas subsidiárias da Fox, pequenas empresas, como eu falei, que giram em torno da empresa maior que é a Fox. Ocorre que em 2019 ou 2020, se eu não me engano, a Fox foi comprada pela Disney. E a Disney olhou para esse projeto e falou: não, ele não tem as características do tipo de projeto que a gente quer levar para as telas, né? O que é absolutamente normal dentro da indústria cinematográfica. Como eu falei, a indústria ela é feita para dar lucro. Ela não, se no caso da indústria cinematográfica, se ela entretém, melhor ainda, mas ela tem que dar lucro em primeiro lugar. E a Disney olhou para aquele projeto e viu que não tinha a ver com o seu perfil.
e engavetou esse projeto, porque comprou a Fox, o filme veio junto, eles olharam e falaram, não, a gente não quer distribuir esse filme agora, porque não tem a ver com o nosso projeto empresarial, tá? E quando a gente está falando de empresarial, né, porque as pessoas falam, porque é o povo de esquerda dos Estados Unidos. Quem é de esquerda nos Estados Unidos deve representar, sei lá, 2% da população, se muito, né? Sendo muito otimista, porque a gente fala em republicanos e liberais nos Estados Unidos, como se os dois não fossem de direita e não fossem voltados para o capitalismo. Só que um é totalmente voltado, né, para questões conservadoras retrógradas e o outro é liberal nos costumes, mas continua sendo capitalista. Por republicanos e liberais, na verdade, estão do mesmo lado do espectro. Então, não tem nada desse negócio de que o filme foi escondido pelos comunistas porque eles não querem que você saiba sobre isso, sobre a luta contra o tráfico sexual de crianças. Não tem nada a ver com isso. Querem um exemplo aqui no Brasil? Em 2006, quando o filme Tropa de Elite estava pronto, ele não conseguia espaço para ser distribuído nos cinemas, porque as produtoras, foi uma produção independente, né? José Padilha, naquela época, era um diretor ainda em ascensão, então ele fez esse filme de maneira independente. As distribuidoras do mainstream, vamos colocar assim, consideraram que o filme era muito violento ou que era muito sensível, tal, preferimos não nos envolver com isso. Foi preciso que o filme fosse vazado da produtora e caísse na internet. E naquela época a internet ainda era mais fraca do que hoje, né? E a partir da internet foi parar nos DVDs piratas dos camelôs, que o filme começou a circular de boca em boca, começou a fazer sucesso, e a distribuidora olhou e falou, a gente precisa ganhar dinheiro com isso que está acontecendo, e só aí Tropa de Elite foi para o cinema. Tanto é que a cópia que chegou no cinema é totalmente diferente daquela que estava nos camelôs. Por quê? Porque a distribuidora deu um aporte financeiro para o José Padilha, para a produção independente do filme, terminar o filme, terminar o som do filme, remontar o filme, né? Da forma como deveria ser e tal, e o filme foi parar, então, nos cinemas. Então, não há nada de boicote, a Disney não quer que você saiba disso, não. O interesse é puramente comercial. Isso dá dinheiro? Beleza, vai para o cinema. Isso não dá dinheiro? Deixa aí guardado, uma hora a gente vê o que faz com isso. O que aconteceu é que com esse fenômeno, né, do engavetamento de Som da Liberdade, os produtores, né, essa Angel aí, o próprio Tim Ballard, né, por trás, com a sua organização e tal, compraram os direitos desse filme e colocaram uma campanha do Apoia-se, sei lá, do Apoia-se deles, né, na internet, que você poderia apoiar, né, a iniciativa. Olha, o filme que a Disney não quer que você veja, porque na Disney todos são parte de uma conspiração maçônica Illuminati que usa sangue de criança para rejuvenescer os velhos e abusam das crianças e a dominação mundial. Eles não querem que você veja isso, mas você que é cristão, você que preza pela moral e pelos bons costumes, pode nos apoiar comprando esta cota de tantos ingressos, e por isso que quando o filme vai para o cinema, ele entra com, assim, 19 milhões só no primeiro final de semana. Por quê? Porque os ingressos já estavam comprados, né? Eles pegaram esse filme e resolveram fazer uma campanha independente para poder colocar no cinema. Aqui no Brasil, e o filme estreou em 4 de julho, tá, gente? Nos Estados Unidos. Simbólica essa data, né? A data em que o Brasil desclassificou os Estados Unidos na Copa de 94. Não, mentira. É a data de independência dos Estados Unidos, né? Então é um dia, né, de orgulho, de americanismo, de norte-americanismo, né, saltando pelo suor dessas pessoas, né, que construíram este mundo maravilhoso chamado Estados Unidos da América, né, um país que não tem nem nome. E por conta disso, então, o filme já sai com uma cota de ingressos vendidas assim até o talo, né? Por isso, um grande sucesso. E ele chega no Brasil
né? Justamente já vou ler aqui os comentários de vocês, que vocês estão bem ativos, e eu adoro desse jeito, né? Gosto quando as pessoas participam mesmo, então daqui a pouco a gente vai fazer uma rodada de comentários aqui. Aqui no Brasil, o filme só chegou porque houve um acordo entre a Angel Studios, né, que é o anjo, né, e uma organização que vocês devem conhecer, que é o Brasil Paralelo, aqui do Brasil, né? Eu não vou xingar o Brasil Paralelo, não vou dar apelidinhos do tipo Brasil Paralerdos, nem nada, tá? Eu só vou fazer uma analogia e um retrospecto. A analogia é o seguinte, né, em relação ao Brasil Paralelo. Todos os dias saem de casa um espertinho golpista e um idiota incauto. E em algum momento desse dia os dois vão se encontrar, né? O Brasil Paralelo, agora vem a retrospectiva, né? O Brasil Paralelo foi formado por um grupo de jovenzinhos, né, que não se encontravam ali nos seus campos de estudos na universidade, e lá atrás, 10 anos atrás, né, nos eventos convulsivos de junho de 2013, faziam parte dessa nova, dessa juventude inquieta com a política brasileira, que depois votaram no Bolsonaro não muito tempo depois. Né? Então, são aquelas pessoas, eu não acredito na velha política. Pô, então, se para substituir a tal velha política vocês me oferecem o que foi oferecido depois, por favor, né? Como vocês sabem, é um grupo que, se vocês olharem, eles têm assim uma visão revisionista da história, né? Lá por 2014, 2015 é quando começa aquele fenômeno dos livros, Guia Politicamente Incorreto da História, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, querendo meio que reescrever a história baseada em opiniões tiradas de sei lá onde, né? Então, o Brasil Paralelo, que inclusive durante a pandemia publicou um documentário dizendo que 7 pontos que refutam a pandemia no Brasil, né? Nós aqui não vamos tomar partido político, né? Não vamos tomar como partido ideias políticas para falar sobre a pandemia, mas daí eles começam, né, com o negacionismo, né? Não precisa usar máscara, aglomeração social não tem problema e tal, ou seja, né, hoje em 2023, com 800 mil mortes contabilizadas, eu gostaria de saber se pelo menos eles dormem tranquilos à noite, né? Eu não dormiria, mas eu também não faria parte de um negócio desse, né? Então aí são 2 pesos e 2 medidas, né? Cada um chora por onde sente saudade. Então o Brasil Paralelo fez esse acordo com a Angel e trouxe o filme para o Brasil. E ao trazer esse filme para o Brasil, eles corroboram com aquela ideia da extrema-direita, que é fazer com que o cidadão se sinta num caos iminente e irremediável, ou seja, criando essa teoria do pânico generalizado, que não é uma coisa nova, né? É só porque a gente, hoje em dia, em uma época de otimização da comunicação, né, das ideias jogadas ao vento, né, para que outros peguem e transformem aquilo em discurso e tal, a gente não vive, por exemplo, na época, em 2008, 2009, quando foi lançado um documentário chamado Zeitgeist, né? Quem aí conhece esse documentário, por favor, já escreva aqui, Zeitgeist, né? Espírito do Tempo. Que era um documentário difundido pelo YouTube, né, na época, né, o YouTube ainda engatinhando e tal, sobre teoria da conspiração, tá? Basicamente, o que Zeitgeist fazia, era um documentário em 3 partes, né? Então, na primeira parte, fazia ali um estudo da criação da religião, né, do surgimento da religião, né? Até bem interessante, porque vai contrapondo ali os mitos da antiguidade com os símbolos do cristianismo e tal. Mas aí, na segunda parte, vai defender que o 11 de setembro nos Estados Unidos foi uma ação interna, que, na verdade, o que a gente via eram aviões de hologramas ou aviões não tripulados, né, adulterados ali,
jogados contra as Torres Gêmeas, fazia parte de uma conspiração do governo norte-americano com judeus, e que as torres foram implodidas, elas não caíram pela ação da física, né? Física não existe, né? Que derrete toda a estrutura interna e faz com que o prédio desmorone sob altas temperaturas, né? Isso não existe na cabeça desses conspiracionistas. E na terceira parte, eles vão falar sobre uma teoria, né, de dominação mundial a partir dos bancos, também tendo os judeus aí como alvo, né, das suas críticas e tal. Também em 2004, se a gente quiser, né, a gente teve aí o filme do Mel Gibson, chamado A Paixão de Cristo, cujo astro do filme é Jim Caviezel, né, que é o astro aqui o Som da Liberdade, né, que eu vou falar um pouco dele, né, grande ator, nossa, que fez o papel de Cristo ali. Naquela época, em 2004, eu me lembro, houve uma grande, né, comoção e uma disputa na mídia hegemônica, né, daqueles que diziam que o Mel Gibson, na verdade, era um antissemita, que colocava a culpa nos judeus e tal. E o pai do Mel Gibson, né, o pai do Mel Gibson, não sei se vocês sabem, mas o pai do Mel Gibson, que morreu com 101 anos de idade, acho que agora, 2 anos atrás, fez parte de um grupo fundamentalista cristão que negava a autoridade do Papa João Paulo II, dizendo que ele foi eleito Papa segundo um acordo da maçonaria com os bancos e os Illuminati, enfim. E o Mel Gibson, indo nessa mesma toada, faz lá A Paixão de Cristo, mas é óbvio que naquela época o debate ele não ganhou grandes dimensões e não tomou dimensões ideológicas, porque, primeiro, o mundo era outro, e, segundo, que o que a gente tinha de rede social naquela época era, no máximo, o Orkut, que estava começando a chegar no Brasil, né? O Facebook já existia, mas ia chegar, tipo, uns 4 anos depois. Então, não tinha muito espaço para essa descentralização das ideias, né? O Mel Gibson mesmo é um negacionista, é um fundamentalista, né? E do ponto de vista artístico, o filme que ele fez em seguida, Apocalipto, de 2006, é muito melhor que A Paixão de Cristo, que é um bom filme também, mas cai naquilo que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente for falar estritamente do filme. Quem se lembra de A Paixão de Cristo sabe que no final Cristo ressuscita quase como um super-homem, né? Um Superman, né? Aquela música que sobe e ele passa na frente da câmera com um buraco, né? Do prego no meio da mão, do tipo, ressuscitei e agora vou fazer a justiça, né? Então é um filme também feito bem a calhar aí com o modelo hollywoodiano, a gente não pode se enganar, né? Vamos dar uma olhada aqui nos comentários de vocês antes da gente falar do filme em si, né? Dos elementos intrínsecos ao filme, né? Deixa eu ver onde é que nós estávamos. Estávamos aqui na Lilia, ó, sobre que a organização de extrema-direita comprar os ingressos. Falei isso já, né? Temos aqui a Simone dando boa tarde, muito obrigado. Olá, Doni. E ela está dizendo também, sem vontade alguma de ver este filme. Olha, eu também não tinha, mas o que eu não faço por vocês, né? Me pediram bastante, né? No inbox e tal, mandaram mensagens aqui. Então, eu fui ver e venho trazer essa apreciação a vocês, mas ansiosa pela sua análise, ela está dizendo, né? A série The Boys, diz o Índigo, né? Cultuada pela direita, porque a forma dela enaltecer valores fascistas, apesar da linguagem da série ser irônica, e é uma crítica ao fascismo. Já ouvi falar dessa série, né? The Boys, parece que tem lá um personagem que ele é bastante discutido, né? Pena, adorava o Jim Caviezel, tá falando a Simone. O Jim Caviezel é um QAnon, tá? Ele participa de teorias de conspiração, ele compartilha de ideias conspiracionistas como essas que eu acabei de dizer, né? O nosso querido Ed Persona, um curiano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Doni, né? Temos a Mônica aqui falando, boa tarde, minha contribuição foi via Pix para driblar o YouTube. Muito obrigado, Mônica, te agradeço bastante aí, quem quiser me ajudar, porque tem isso, né? O YouTube ele só libera o nosso apoio financeiro quando bate um teto, né? Ou seja, além de tudo, a gente tem que bater meta, né? Eu achei que eu estava livre disso na minha vida profissional.
Isso é uma coisa que eu fazia lá em 2004, 2003. Boa tarde, Painho, tá dizendo Rai Moraes. Boa tarde, meu querido Rai, grande ator. Sucesso para você. Os psicopatas não sentem remorso, diz a Lilian. Verdade, né? O psicopata não sente nada, ele só sente desejo de passar por cima dos outros. LG está falando a hipótese de conspiração de 11 de setembro ainda é plausível. O projeto era ter um pretexto para as guerras que viriam em seguida e acabaram trazendo uma série de problemas para o Império. Isso é altamente discutível, meu caro. Eu acho difícil uma ação interna para poder justificar algo que os Estados Unidos faz o tempo todo, que é se meter na política externa, né? A facilidade com que o Hamas atacou Israel também está sendo questionada porque faria a reação ser válida. Um dia eu vou falar, talvez na semana que vem eu fale aqui sobre como surge uma teoria de conspiração e por que ela é importante para a gente alimentar essa nossa faceta lúdica das coisas, tá? Porque às vezes, como eu falei na semana passada, a realidade ela é simplesmente o que é e a gente não pode fazer nada contra isso, né? Jair dando boa tarde aqui e nós acabamos de receber um super chat, um super sticker da minha querida Soraya Borges. Muito obrigado, Soraya, e agradeço você que há 2 semanas ou 3 semanas atrás, eu não me lembro, você mandou para a gente também um super sticker aqui. No finalzinho da live eu não consegui te agradecer, porque eu já estava saindo do ar e não vi quando você enviou. Então aqui já fica, né? O meu agradecimento retroativo e por hoje também, né? Olha aqui, o Jair está falando, ó, tentei assistir, achei tudo muito forçado, uma narrativa no mínimo morosa e apelativa. Vamos falar então sobre essa questão, gente. Vamos falar do filme agora, tá? E inclusive eu vou mostrar, assim, mostrar não, porque eu não posso, né? Senão cai aqui a live, eu não posso infringir direitos autorais. Mas eu vou apontar alguns momentos do filme que, sim, são interessantes, tá? Porque o fato dele ter sido aparelhado e o fato dele ter sido produzido num contexto de propaganda de extrema-direita não faz com que esse filme seja absolutamente, né, desprezível. Ele poderia ser, de fato, né? Bom, primeiro que a gente já tem que partir do fato de que a história é uma fanfic, tá? Não adianta falar que é baseado em fatos reais. Tudo bem, eu posso escrever uma história e colocar no começo do filme baseado em fatos reais, porque eu quero dar um quê de legitimidade nesse trabalho. Muitos filmes, inclusive, se usam desse precedente, né? Desse expediente, melhor dizendo, tá? Provavelmente vocês conhecem aí um filme dos anos 80 com Jean-Claude Van Damme chamado Grande Dragão Branco. Inclusive, eu vi um comentário no site, no canal Quatro Coisas, se eu não me engano, em que o apresentador dizia isso. O personagem que o Jean-Claude Van Damme encarna lá em O Grande Dragão Branco, que é o Frank Dukes, se dizia, na verdade, Frank Dukes era um homem que se dizia um sobrevivente de uma luta, né, de um torneio meio pirata, né, um torneio secreto de artes marciais no submundo, acho que de Xangai, enfim, Bangkok, eu não sei exatamente, não lembro agora, apesar de gostar bastante do filme, ele seria um sobrevivente, né? Um lutador, um cara do exército, tem que ter sempre uma ligação, né, com as forças oficiais norte-americanas, que vai para o tal do comitê lutar contra, né, lutadores de várias nações e com vários estilos de luta, e acaba ganhando e vê lá uma série de infrações aí contra os direitos humanos e tal. Ele nunca conseguiu provar isso, o filme passou como baseado em fatos reais, como aparece logo no começo da produção. Ele nunca conseguiu provar que ele de fato participou disso, e ele se tornou depois até um consultor do governo aí para coisas, enfim, né, para explorar um pouco a sua própria persona que ele criou em torno de si. O mesmo acontece com o filme Prenda-me se for capaz, né? Que foi um grande filme aí, né, com Leonardo DiCaprio, todo mundo adorando o filme e tal, durante muito tempo ficou também vendido como baseado em fatos reais.
O personagem, né, o cidadão lá que escreveu as memórias dele dizendo que fez tudo aquilo com 16 anos de idade, conseguiu pilotar um jato da Panam, às custas da empresa e tal, não sei o quê, ele também não prova, ele não consegue provar hoje em dia tudo isso que ele falou. O Tim Ballard é a mesma coisa, ele não consegue provar. Quando você vê o filme, você fala, cara, não é possível que uma pessoa tenha passado por isso sozinha. Se fosse uma operação do Exército, se fosse uma operação oficial, a gente pode até pensar que tá, de fato, né? Ele passou por experiências como essa, mas não, é uma fanfic, gente. E outra, já vi em outros canais aí, por exemplo, aquele canal idiota aí, nerd, né? Que é do Peter, né? Peter, sei lá o quê, né? O cara é tão paga-pau dos Estados Unidos que, enfim. Ele diz, mas quem melhor que o diretor e que o autor da história original para saber, né, para colocar lá, baseado em fatos reais, então é porque, de fato, né, isso aconteceu. Claro, meu jovem, né, quando eu for escrever a minha autobiografia, quem melhor que eu para dizer das coisas maravilhosas que eu fiz, da pessoa livre de erros e livre, né, de pecados que eu fui a minha vida inteira. Quem melhor para fazer isso do que eu mesmo, não é? Então, quer dizer, é a mente de uma certa esfera política que não consegue pensar além do 0101, né? É o pessoal que se informa por meio de documentários do Brasil Paralelo, né, que revisita a ditadura militar e fala que a ditadura, né, não foi tão dura desse jeito e tal. Então é esse pessoal. Tá, mas o filme, vamos lá. Então, o filme, dirigido, né, como eu falei, pelo Alejandro Monteverde, que é um diretor mexicano. De fato, eu não conheço o trabalho anterior, os trabalhos anteriores dele. É um diretor jovem, nasceu em 1977. Se eu não me engano, esse é apenas o terceiro longa dele, tá? Que tem no seu elenco o Jim Caviezel, que ficou conhecido como Jesus Cristo, e o Jim Caviezel, como ator, é um excelente fanático, né? Porque ele, como ator, é assim. Agora eu vou imitar aqui para vocês, tá? O Jim Caviezel sério. Agora, o Jim Caviezel feliz. Agora, o Jim Caviezel irritado. Agora, o Jim Caviezel alegre, descontraído. Esse é o Jim Caviezel, tá? Não à toa que ele tem na carreira dele papéis sempre secundários, porque, de fato, ele é um péssimo ator. E parece que ele se envolveu nesse projeto justamente por questões ideológicas. É um péssimo ator, tá? E o filme em si, gente, assim, da primeira à última cena, e o filme tem 2 horas e 10, 2 longas horas e 10 minutos, que um filme dessa natureza poderia ser muito bem resolvido com 1h30, 1h40 no máximo, tá? Ele diria aquilo que ele quer dizer de uma maneira muito mais eficiente. Ele é arrastado, primeiro de tudo, ele tem um ritmo arrastado, tá? Ele tem uma coleção de movimentos de cena, de transições de cenas, absolutamente piegas e, embora alguns fragmentos, né, do filme que eu vou falar daqui a pouco sejam interessantes, como, por exemplo, no momento em que a gente percebe que uma das crianças está presa num quarto, que vai ser, de fato, abusada por um homem, por um velho, né, babão, né, escroto, desculpem o linguajar. O filme, ao invés de ser sensacionalista, ele mostra umas coisas assim do tipo, o cara fecha as janelas do quarto e a câmera fica parada e a gente entende aquilo que vai acontecer lá dentro. Essas sacadas, elas são, assim, interessantes. Mas o filme, ele é quadradérrimo do começo ao fim, com movimentos de câmera, mas uma coisa que me incomodou muito, talvez a coisa que mais me incomodou nesse filme, é a tentativa, isso eu falo, isso é a prova da falta de respeito pelo espectador por parte de uma produção cinematográfica, que é tentar forçar o espectador a sentir aquilo que você quer que ele sinta. Por exemplo, eu escrevo um roteiro e falo assim, olha, nessa cena eu tenho certeza
que o cara que estiver assistindo vai chorar. Então ele faz de tudo para te forçar a uma sensação que poderia ser obtida de uma maneira menos picareta. O que eu estou dizendo? A trilha sonora do filme, do começo ao fim, é assim um desfile, né, de sentimentalismo barato, tá? E eu não estou falando isso porque é um filme, né, nesse contexto que a gente está conversando, porque, por exemplo, tem outros filmes que eu considero muito menos problemático do ponto de vista ideológico, mas que fazem isso, são desonestos com o espectador. Por exemplo, Birdman, do Inharrito, né? Aquela coisa da câmera, do plano sequência, né? Da imitação do plano sequência, como se o filme tivesse sido realizado num take só, e o Inharrito parece que está aqui no nosso ouvido falando: olha como eu sou foda, olha como eu sou genial, olha esse movimento de câmera. Enche o saco, né? Ou, por exemplo, um filme que vocês aí que são jovens há mais tempo, como eu, devem se lembrar que era assim, queridinho da sessão da tarde, Em Algum Lugar do Passado, né? Filme lindo, com o Christopher Reeve, com a Jane Seymour, né? Que é um filme, é uma história bonita, até, uma história de amor que transcende o tempo, né? Quer dizer, uma transcendência do espírito em busca da sua alma gêmea e tal. Mas a trilha sonora do John Barry, né? E o John Barry, há que se dizer, um puta compositor de trilhas sonoras, fez talvez algumas das melhores trilhas sonoras do cinema e do James Bond, por exemplo, né? Ou Chaplin também, a trilha sonora é dele, enfim, um grande compositor, mas Em Algum Lugar do Passado ele pesa a mão na melodramaticidade da trilha sonora para fazer a gente chorar. Tanto é que quando eu era criança, nos anos 80, eu sempre chorava quando essa música começava a tocar, fosse no filme, fosse meu pai ou minha irmã, por exemplo, ouvindo a trilha sonora do filme. Então, já me deixa com o pé atrás quando a gente percebe que o diretor, ou a produção, de uma forma geral, está tentando, de alguma forma, influenciar os humores do espectador, não de uma maneira natural, como toda obra de arte deve fazer, mas de uma maneira forçada. Então, isso já é um saco, tá? Outra coisa é que, assim, o filme ele é muito arrastado e a estrutura do roteiro dele faz com que ele fique mais arrastado ainda, porque quando você olha para o filme, né, Som da Liberdade, de uma forma objetiva, você vai perceber que, na verdade, poderia ser uma minissérie, porque ele não obedece uma estrutura que, tudo bem, não precisa... Uma estrutura narrativa para roteiro de cinema não precisa ser necessariamente seguida à risca. Claro que você pode quebrar essa estrutura, mas aqui o que a gente tem 3 blocos de histórias que são conectados pelo mesmo personagem, mas que por causa dos buracos em cada uma dessas sequências, a coisa acaba ficando solta. Então, primeiro, a gente tem ali logo no começo, né, uma tentativa do diretor de emocionar a qualquer preço o seu espectador com uma música muito triste, uma música entoada, né, por uma voz infantil, para quando a menina Rocio, né, e o irmão dela, Miguel, vão ser roubados, né, do pai dessas duas crianças pela Gisela, né, que é uma ex-Miss Colômbia, que agora trabalha para o crime organizado e que sequestra crianças, alicia crianças, prometendo sucesso como modelos, mas, na verdade, as rouba ali em Honduras, né? E as leva para esse mercado de crianças que são vendidos a pedófilos. E aí nós temos o Tim Ballard, né, grampeando a casa de um desses homens que consomem conteúdo dessa natureza lá na Califórnia já, né? E esse homem é um escritor, né? Dá a entender que ele é um escritor, e ele é preso quando está compartilhando esse tipo de material, e o Tim Ballard começa a investigar, né, o material que esse cara tem e tal, até aquele momento em que, sabe-se lá por quê, o diretor, o roteirista, optou por colocar uma cena em que o Tim Ballard está sozinho, né, lá no complexo de investigações onde o rapaz está preso, e resolve ir lá na cela dele
conversar com ele. Então, o filme... E aí começa, né? Começa o desfile, por exemplo, dos diálogos completamente estapafúrdios, né? Talvez tenham sido escritos aí por pessoas que nos anos 90 escreviam os episódios da Malhação da Globo, né? Porque os diálogos são algo, né? São aqueles diálogos do tipo, tem uma hora que o Tim tá com um amigo dele dentro do carro, e o amigo dele tá tão horrorizado com essas coisas que ele vê, dessas pessoas malévolas que eles prendem, né? Que ele fala, o mundo não presta mesmo, né? Aqueles diálogos bem explicativos, né? O mundo não vale nada. Ou então, quando o Tim Ballard vai lá para esse cara que está preso e fala assim, olha, não tem ninguém aqui, vamos dar uma volta, quero conversar com você, né? São aqueles diálogos esquemáticos que a gente pode encontrar em filmes dos anos 80, de novo, né? Filmes queridinhos da Sessão da Tarde, como, por exemplo, Comando para Matar, né? Um Schwarzenegger da vida, ou um Stallone Cobra, um Sylvester Stallone, né? São daqueles tipos de diálogo, por exemplo, quando no filme Predador, que aquela milícia do Arnold Schwarzenegger destroem a selva com metralhadoras e tal, eles encontram um líquido viscoso pingando assim, e automaticamente eles já intuem, né, que é o sangue da criatura que eles estão procurando, que o sangue do predador é verde, né? Poderia ser qualquer outra coisa, né? É verde, tá pingando ali, mas não. Rapidamente eles intuem que é o sangue da criatura. E o Schwarzenegger olha para aquilo e fala assim, bom, se isto é sangue, se ele sangra, ele morre, né? Aquela coisa assim. Ou então Stallone Cobra, né? Que olha para o vilão e fala, você é a doença e eu sou a cura. Então, esses diálogos, eles estão permeando aí o Som da Liberdade o tempo inteiro. Inclusive, o nome do filme se dá no momento em que um dos personagens, já vou falar dele daqui a pouco, olha para as crianças depois de libertas ali brincando e tal, e chega para o Jim Caviezel e fala, tá ouvindo? Este é o som da liberdade, né? This is the sound of freedom. É uma coisa, assim, absolutamente primária, né? Por isso que o filme foi engavetado. Não é porque o filme traz uma grande verdade, porque, pelo contrário, né? Do jeito que é vendido o filme, na verdade, é um desserviço, né? Como eu falei, como a Damares falando sobre a ilha de Marajó, né? Ao invés de você chamar a atenção para o problema real, que é o tráfico infantil, você, na verdade, mostra, né, pelo olhar norte-americano, um terceiro mundo que é completamente inútil, né? Que é completamente incapaz de investigar os crimes que são cometidos contra as pessoas. Na verdade, é um olhar eurocentrista, é aquele olhar do dominador para o dominado, falando assim, olha que gente atrasada, eles vendem crianças, né? Eles não cuidam do bem-estar das crianças. Por quê? Porque todos aqueles que colaboram com Tim Ballard, quando ele já está alocado em Cartagena, né, na Colômbia, eles são, assim, apoio do grande americano que se desligou das instituições para poder lutar, né, sozinho, como um grande paladino da justiça, como um grande Batman, né, como um grande Rambo, como um grande... como é que é o nome do personagem do Schwarzenegger no Predador? Acho que é Jay Schaffner, né? Não, John Schaffner, alguma coisa assim. Ou como um grande Frank Dukes, né? Em Um Grande Dragão Branco, né? Ou seja, é sempre essa imagem do norte-americano salvador, do bombadão, do bonitão, que vai, então, salvar aquele bando de latino que não consegue dar conta dos seus problemas, obviamente porque, né, a gente sabe, o mundo latino foi esvaziado pela exploração daqueles que estão no topo da cadeia alimentar, né, os europeus e os norte-americanos aí, né? Então, eles criam o problema para depois fingirem uma solução para poderem se promover. E é sobre isso que o filme está falando de novo, mas para nós, para quem compra essa ideia de que o filme é uma grande denúncia, aí tá tudo certo, não tem problema nenhum, né, falar sobre isso. Mas aí, nesse primeiro arco, como eu estava dizendo, né, e contém spoilers, eu vou dar spoilers aqui, eu não posso fazer a minha crítica sem dar spoilers, mas também não tem muito spoiler para dar, né, gente? Nesse tipo de filme, a gente sabe que no final, o grande mocinho norte-americano vai salvar todo mundo ali do terceiro mundo, né?
Mas o que acontece? Quando o Tim Ballard, então, finge fazer uma amizade com este pedófilo que está preso, dizendo-se pedófilo também, para poder dar um flagrante nele, que eu não entendi muito bem essa estrutura criada ali, porque o cara já está preso, né? E o Tim Ballard tira ele da cadeia, finge ser alguém como ele, para depois prendê-lo novamente, só porque precisa-se de um pretexto para o Tim Ballard chegar na primeira criança sequestrada, que é o Miguel, irmão da Rocio, que é a menina que está ainda desaparecida, né? Hondurenhos. E aí ele chega, né, no cara que está com o tal do Miguel, e o Miguel vai contar para ele como foi o sequestro, quem estava ali junto, né? É muito engraçado, porque existem uns paralelismos, né? Isso acontece quando o Tim Ballard oferece ao menino para levá-lo na lanchonete para ele comer um hambúrguer, né? E o nome da lanchonete é American Burger. Né? Olha que lindo, né? E aí eles estão lá comendo, e aí a gente começa a ver as cenas de lembrança do menino Miguel comendo um pão seco lá, que esse cara que estava com ele, que comprou ele para prazeres proibidos, né? Prazeres condenáveis, prazeres, né? Doença. Também dando lá uma comida qualquer para ele, falando, não, mas eu só vou te dar comida se você for bonzinho comigo, né? Então tenta criar esses paralelismos que no cinema, né, pode ficar bastante interessante ou pode ficar enfadonho. Esse primeiro arco só serve para a gente entender que o Tim Ballard ele vai se comover com o fato daquela menina, aquela irmã do Miguel ter desaparecido e jurar que vai encontrá-la. Ora, a gente não pode esquecer também de outros momentos assim tão piegas o quanto, como por exemplo o Tim Ballard assistindo aos vídeos, né, que chegam até ele de crianças sequestradas e molestadas, e aí a câmera foca ali no olho, né, do Jim Caviezel, aí corre aquela lagriminha assim, né? Ou seja, a todo momento o filme tenta te forçar a reagir da maneira que ele espera que você reaja, mas assim, não é que ele espera que você reaja do ponto de vista da criação artística, ele está te forçando a reagir de uma forma extremamente desonesto artisticamente, na minha opinião. A o segundo arco desse filme se dá quando o Tim Ballard, então, resolve encampar essa tentativa de resgatar a Rocio, né? E pede uma licença lá do departamento onde ele trabalha para ir para a Colômbia com o dinheiro do Estado norte-americano. Inclusive, o chefe dele fala: Ó, eu posso te mandar para lá, a gente dá um limite aí de $15 mil para você fazer essa sua pesquisa, mas ninguém precisa ficar sabendo. Ou seja, é uma corrupção dentro, né, da instituição a que ele pertence, né? Só que ele chega, obviamente, lá na Colômbia, e lá ele é apresentado por um policial local ao personagem Vampiro, que é vivido pelo Bill Camp. De longe, é o melhor personagem do filme, tá, gente? E o melhor ator é o Bill Camp também. Né? O Vampiro, ele é um personagem ali naquela história, ele é um ex-atuante do cartel de Cali, portanto, ele faz parte ali dessa histórica guerra do narcotráfico na Colômbia, que teria sido preso e depois que saiu da cadeia, passou a atuar como uma espécie de informante. Ele ainda controla ali um submundo e tal, né, em Cartagena, na Colômbia e tal, mas ele colabora com as autoridades. E, obviamente, que ele colabora com as autoridades internacionais, né? Porque o Tim Ballard, então, vai lá falar com o tal do Vampiro. E que eu digo que esse personagem é o melhor e o Bill Camp é o melhor ator no elenco, porque ele interpreta muito bem esse personagem que tem uma história de criminalidade e que passou por uma iluminação. Tanto é que talvez a melhor cena do filme seja o momento em que ele vai contar para o Tim Ballard, né, o Jim Caviezel, como que ele se livrou desse mundo, como que ele teve aquele estalo que ele fala, meu, eu estou fazendo errado, eu preciso reescrever a minha vida. E ele vai contar que assim que ele foi liberado da prisão, depois, né, de ser preso por fazer parte de um cartel,
ele voltou para a vida louca, né, para a vida do crime, mas numa noite em que ele voltava para o hotel dele, ele conheceu na rua uma moça que, segundo ele, devia ter entre uns 20 e 25 anos de idade, levou ela para o hotel, combinou lá o programa com ela e fez um programa com ela. Quando a moça estava indo embora, ele percebeu as unhas da moça pintadas, assim, com umas coisas meio Hello Kitty e tal, e ele foi perceber que essa menina, na verdade, tinha 14 anos. E aí ele ficou com muito nojo de si e pensou em se matar e colocou a arma na cabeça, mas aí vem o grande lance do discurso do filme. Ele ouviu uma espécie de voz de Deus dizendo para ele que ele poderia ser alguém melhor. Ele não teve essa iluminação por conta própria, por ver que, na verdade, ele era um boçal, ele era um criminoso, ele era uma pessoa horrorosa, mas que, a partir dessa iluminação, desse estalo, ele poderia melhorar. Tem aí, né, a mão de Deus para poder fazer com que ele seja uma pessoa melhor. Então, ele se torna um colaboracionista, ele colabora com o governo, os agentes aí independentes, né, do governo norte-americano, para chegar em pessoas que cometem esse tipo de atrocidade, que é sequestrar criança e vendê-las e tal. Então, o segundo arco vai girar em torno disso e eles vão desbaratar, de fato, né, numa ilha. O Tim Ballard se faz passar por um suposto investidor gringo que quer abrir um resort de luxo ali em Cartagena para atender homens de negócios, né, de grandes corporações, que a gente sabe que existem, né, para se valerem desse prazer que eles têm em oprimirem e em abusarem de crianças, né? E isso tudo é armado de maneira que, no fim, a galera seja presa. Mas ele ainda não consegue encontrar a tal da Rocio. E olha outro ponto fraco do roteiro. Essa personagem Rocio, ela só existe para poder fazer a história andar. É o famoso MacGuffin, né, que o Hitchcock falava. Porque Rocio, ele nunca viu essa menina antes, a não ser pelos arquivos, né, das crianças desaparecidas a partir do Miguel, irmãozinho dela, que depois é devolvido para o pai e tal. Mas esse próprio personagem vampiro vai dizer que essa menina pode estar em qualquer lugar, sim. Ela pode estar na Rússia, ela pode estar, sei lá, na Austrália, ela pode estar, mas não, né? O Tim Ballard, ele quer ficar ali atrás dela, porque, enfim, o filme tem que terminar com o salvamento dela, então ele vai agora para um próximo passo, que é investigar uma pequena ilha que existe ali no litoral colombiano, né, já no Caribe, que é uma ilha em que ninguém pode entrar, né? Ninguém entra naquela ilha porque ela é liderada por uma espécie de milícia militar, uma dissidência do exército que manda ali, é como se fosse uma Farc, vai. Aí já está querendo botar na conta das Farc também, já traz essa questão das forças revolucionárias, que na verdade são exércitos que escravizam pessoas, então ninguém entra naquela ilha. E o vampiro e o Tim Ballard falam, então, a gente vai entrar nessa ilha e a gente vai por conta e risco, né? Vocês não precisam seguir a gente, né? O Tim já tinha deixado o trabalho dele, e aí mostra, né, o heroísmo dele, o chefe dele falando, pô, mas são 10 meses para você se aposentar, você vai sair do seu trabalho para conduzir uma investigação independente? Não, eu vou, porque eu tenho o dever. E a família do Tim Ballard, né, a Mira Sorvino, olha onde foi parar a Mira Sorvino, ganhadora de um Oscar, né, com o filme do Woody Allen, Poderosa Afrodite, está lá nesse filme fazendo o papel da esposa, né, a mulher do lar, que é casada com um homem, então casalzinho padrão, com 5 filhos padrões, que tem uma vida padrão de comercial de Doriana padrão. Né? Então, ela só aparece nesse momento, ela até fala, né? Se você tem que cumprir isso e ficar aí se arriscando na Colômbia, no meio dessas forças revolucionárias, que você pode morrer, se é o seu dever, vai e faça, você tem todo o meu apoio, o meu amor, sabe, né? Aquela coisa bem padrão também. Então, eles vão para essa ilha e olha só que loucura, né? Nessa ilha, eles são, obviamente, interceptados pelo exército do manda-chuva local, né? Do miliciano local,
e eles se disfarçam de médicos, né? E aí, num barquinho está o vampiro e o Tim Ballard, e eles são interceptados por uma outra lancha desses homens comandados por um cabeça ali na ilha. Eles falam, olha, a gente só está trazendo vacina, a gente é do Médicos Sem Fronteira, né? Alguma instituição assim internacional. E aí, sabe-se lá por quê? De novo, os homens falam, tudo bem, só um de vocês podem vir com a gente, o outro não. Por quê? Né? Ué, eles acabaram de interceptar 2 pessoas suspeitas, leva os 2. Por quê? Porque o outro pode ser um informante que vai denunciar o que aconteceu com o que ficou retido, que, aliás, é o que acontece, né? Uma vez que o vampiro fica e o Tim Ballard vai, o vampiro trata logo de... Porque eles estão com uma espécie de localizador no corpo, né? Colocado por uma vacina chinesa, olha aí, né? Eles estão com o localizador no corpo, então é óbvio que o vampiro vai voltar ali para o grupo de salvamento que está monitorando a operação de maneira independente, vai ficar ali olhando para onde que está indo o localizador que está no outro colega, que é o Tim Ballard. E eles vão parar no meio do mato lá e tal, e finalmente, né, o Tim Ballard encontra Rocio, que é a mocinha que está lá servindo como escrava física, né? Ali ela fica lá trabalhando de sol a sol junto com os outros escravizados ali, e também serve como um bibelô, né? Como uma boneca para atos, enfim, né? Digam o que queiram, com esse personagem que é o todo-poderoso ali, né? O Capitão Curtis da ilha ali, né? E finalmente há um duelo final entre os dois, um duelo horroroso, um duelo idiota, né? Que vai culminar no resgate da Rocio, que vai voltar lá para o pai dela, e o filme termina com um reverso do plano de abertura. No plano de abertura, nós temos um grande plano ali da cidade, a câmera vai entrando no quarto da Rocio, brincando como se fosse só uma criança, e no final de tudo vai sair da Rocio desse quarto, de novo brincando como uma criança, e vai abrir para o grande plano e o final redentor. E aí o filme vai dizer que o Tim Ballard é um herói, né, nos letreiros finais, que ele ficou muito tempo em cima dessas pesquisas para poder chegar nos criminosos, e assim o filme termina, não é? Bom, é como eu disse, né? Se esse filme tivesse sido lançado ou feito, né? Melhor dizendo, lá em 2005, 2006, ele iria direto para o DVD, porque é só mais um filme, gente, né? A gente está falando dele hoje aqui simplesmente porque ele se tornou uma arma ideológica, né, na mão desses grupos que acham que, na verdade, nós estamos vivendo uma era em que existe um grande plano dos Illuminati, dos donos de banco, da maçonaria, seja lá o que for, para sequestrar crianças, usar o soro, né? Usar o sangue dessas crianças como soro de rejuvenescimento, usar essas crianças para rituais satânicos. A gente sabe que existe, sim, o tráfico de crianças, assim como existe o tráfico de mulheres. Eu não vi ninguém falando nada a respeito, né? Nem tentando, de alguma forma, fazer um burburinho parecido com esse, quando saiu em 2011 um filme chamado Miss Bala, que depois eu descobri que foi refilmado nos Estados Unidos em 2019, que é um filme sobre o universo das misses, né? É uma moça, é um filme mexicano, inclusive, uma moça que também sai do interior do México, num lugar onde ela tem uma vida ruim e tal, aliciada para ir para o mundo do glamour, e quando chega no mundo do glamour, ela se torna, na verdade, uma prostituída. Ela vai ser prostituída, vendida por organizações criminosas. Então, isso existe de fato, a denúncia tem que ser feita. Agora, vir com esse papo de que, olha, o filme que a Disney não quer que vocês vejam, que os comunistas não querem que vocês vejam, eu não quero que vocês vejam esse filme porque ele é muito ruim, não porque ele esconde qualquer tipo de coisa que a gente já não saiba que precisa ser combatido, não é? Vamos dar uma olhada aqui, né, para a gente poder encerrar. Ó, acabamos passando do horário, tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui no que vocês estão falando, porque isso é muito importante, né? A participação de vocês também. Olha o Jair dizendo, ó, tentei assistir, mas achei tudo muito forçado, eu falei, né?
a narrativa é no mínimo morosa e apelativa, o filme é arrastado, gente. Ele chega a ser, ele fica enfadonho em muitos momentos, porque ele é arrastado, ele não tem ritmo, né? É um ritmo, como eu falei, são planos piegas, ultrapassados, né? Juliano está falando, boa tarde, até agora nem assisti Tropa de Elite, imagine que estou com vontade de assistir Som da Liberdade. Ótima análise, Doni, muito obrigado. Veja, né? É o que eu digo, eu não digo para vocês assim, não vejam porque é uma porcaria. Eu acho que vocês têm que tirar as próprias conclusões. Eu, no papel de crítico e produtor de conteúdo, acho que tenho que vir aqui trazer para vocês um pouco da minha impressão, né? O Claudinei está falando aqui, ó, Claudinei Vieira, meu querido editor, Comitê. Eu adoro esse filme, para mim é o melhor filme do Jean-Claude Van Damme, mas também peca por, né, endeusar, incensar um personagem real, Frank Dukes, que não fez nada daquilo que ele diz ter feito, tá? Eu já falei que o Tim Ballard, né, que o Tim Ballard está sendo investigado por assédio sexual às funcionárias da empresa dele, nunca falha, né? Assim como alguns dos apoiadores do filme lá, que compraram ingressos e tal, no Apoia-se também estão sendo investigados por crime de pedofilia, né? Não falha nunca. Vamos lá. Nós temos a Mônica falando aqui, ó, aquele filme sobre o jogador de futebol norte-americano. Pois é, que foi adotado por uma família de classe média baseado em fatos reais e está sendo contestado pelo jogador da vida real. Verdade, também caiu por terra. A galera estava até falando, e aí, agora a Sandra Bullock vai devolver o Oscar dela, né? O pessoal já começa a criar umas fantasias, mas de fato é outra história real que não é tão real assim. Gente, não existe história real no cinema, nem documentário. Vamos falar um pouco de teoria do cinema aqui. Nem documentário pode ser tido como, como representação da verdade, ou como ilustração de uma verdade, porque o documentário depende de quem está atrás da câmera. O documentário ele é feito por alguém que vai fazer um recorte para trazer para a gente. Então, no limite, não existe cinema verdade. O cinema, ele é um recorte daquele que está por trás da câmera, né? Vamos deixar isso já claro logo de saída, para a gente poder, né, facilitar o entendimento das coisas aqui, né? E o Claudinei está falando o tal torneio do Duke. Pois é. O Daniel Salomão Roque, meu querido Daniel Salomão Roque, inclusive esteve comigo em Belo Horizonte, né? Eu estava falando aí de Belo Horizonte, ele estava lá comigo. Você assistiu essa desgraça inteira, guerreiro demais. O que as pessoas não me pedem chorando que eu não faço rindo, meu querido Daniel Salomão Roque, né? Você, como crítico, deve saber como é isso, né? Eu, sim, me submeti a isso, né? E vamos que vamos, né? E a Mônica está aqui dando várias risadinhas, né? Jair Cardoso dizendo Jim Caviezel ou Alberto Roberto? Pois é, né? Trabalho na Globo, trabalho na Fox, né? Alberto Roberto. Índigo está dizendo, ó, a linguagem da cineasta do Terceiro Reich é o que vigora nas produções tipo Marvel. Exatamente. Leni Riefenstahl. Muito obrigado, Índigo, pelo aporte, né? Porque me dá a oportunidade de falar de Leni Riefenstahl, que trabalhava para a propaganda do Terceiro Reich, mas cuja estética é aproveitada até os dias de hoje, em documentários, em ficções, nos quadrinhos, né? E ninguém fala nada. Até porque a gente tem que separar as coisas aqui, tá, gente? Se a gente não separar, a gente não vai mais ver filme do Woody Allen, do Hitchcock, a gente não vai mais ver filme do Lars von Trier e nada. Eu não estou falando da pessoa, estou falando do artista. A Leni Riefenstahl, ela criou uma linguagem para o documentário que é eficiente em qualquer contexto, inclusive no contexto em que ela usou. Então, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem, né? Eu sou jovem desse tempo, a Mônica está falando dos anos 80, né, que passava lá em algum lugar do passado e tal. Índigo está falando, Kubrick dava uma quebrada na ideia de trilha sonora ao optar pelos clássicos, o que gerou o uso de músicas populares como banda sonora. Peraí, deixa eu entender de novo aqui. O Kubrick dava uma quebrada na ideia de trilha sonora ao optar pelos clássicos, e que gerou um uso de músicas populares como banda sonora. Olha, as músicas que já existiam, né, vamos dizer assim, músicas clássicas, elas já eram usadas desde quando o cinema passou a ser sonoro, ou antes até, né, quando eram musicados ao vivo e tal.
No Brasil, a gente tem, por exemplo, Limite, do Mário Peixoto, né? Era um filme mudo, mas o Mário Peixoto deixou uma instrução para serem usadas músicas do Debussy, do Erik Satie, do Prokofiev, músicas que já existiam, né? E o Kubrick vai fazer isso, por exemplo, em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu acho que tem muito mais a ver com o efeito de sentido que se quer criar, mas no caso do Kubrick, a gente está falando da prateleira lá de cima, né? O que é bem diferente de uma produção como essa, né? Como Som da Liberdade, que faz uma trilha que é apelativa propositalmente para fazer o espectador chorar, né? E aí nós temos aqui o nosso querido Caio Eduardo Gabriel. Aí, João, Caio aqui, vou fazer torta e escutar essa voz de sede em meu ouvido. Quer torta de limão? Abraço, rei. Muito obrigado, meu querido Caio, que está lá em Portugal, vivendo a vida frugal do interior de Portugal, onde eu também gostaria de estar, como eu falei na semana passada, né? Temos aqui Esther Alves, boa tarde. Um ótimo tema para se falar e revoltante usar o cinema para dividir, talvez, né? É muito importante falar sobre esse filme lixo. O pessoal assistiu também, né? Você não gostou do filme ou do tema, né? Estão falando aqui. A Lilian está falando, sua análise só... Eu não sei, né? Eu não está completa a mensagem aqui. A Neuza está dizendo, ó, acho que entendi, professor, é uma peça publicitária, exato, né? Um filme que viaja nas fantasias de pessoas que acusam as outras daquilo que as famílias tradicionais, Pátria e Liberdade, fazem e escondem. Também é isso, né? Além de ser uma propaganda no sentido mais lato, né? No sentido mais abrangente, é também uma propaganda que vai servir a essa gente hipócrita, né? É o cara que é pela família, né? Pelos bons costumes, mas bate na mulher em casa, né? Olha assim, fica olhando o Instagram da sobrinha de 12 anos e tem as amantes aí fora de casa, né? Mas é muito dizer, assumir isso perante o pastor da sua igreja, né? Temos aqui, o que mais? Boa tarde, professor. Olha lá, temos a Celina falando, boa tarde, professor. Deu para notar que essa peça desastrosa da extrema-direita tenta deslegitimar organizações como Médicos Sem Fronteiras. O livro A Linguagem do Terceiro Reich, Vitor Klepper. Pois é estranho, né? Porque daí eles se apropriam justamente dessa organização que parece um Médicos Sem Fronteiras para poderem se infiltrar, né? Para fazer o salvamento ali. Então, quer dizer, eles acabam se apropriando de fato, né? E, por último, a Celina também está falando aqui, o livro A Linguagem do Terceiro Reich explica bem como a extrema-direita se articula para atrair multidões. Perigoso demais ver como a PM está sendo usada por eles. Eu vou dizer para vocês, tem um livro do Wilhelm Reich chamado Psicologia de Massas do Fascismo, que vai mostrar exatamente como o Estado autoritário e totalitário influencia, né, o inconsciente da massa justamente pelo pânico moral, que é o que esse filme tenta fazer. Ele tenta instaurar um pânico moral a ponto de quem compactua com esse tipo de pensamento, quem alimenta esse tipo de pensamento, passa a se sentir, de fato, vivendo numa grande teoria de conspiração, né? E lembrando sempre vocês que toda obra de arte é política, tá? Não existe obra de arte, eu já falei aqui, né, na semana passada. Só existe arte porque existe o incômodo, porque existe a dor, né? Então, assim, toda obra de arte ela vai trazer um componente de política. E essa política ela pode ser usada para construir ou para simplesmente banalizar, que é o que eu vi nesse filme Som da Liberdade. Tá bom, gente? Então, já estamos chegando a quase 1h20 de live aqui, né? Acabei me estendendo, achei que essa live não ia ser tão longa, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Eu quero novamente aí pedir, por favor, para que vocês apoiem o canal. Se não puderem, não quiserem apoiar financeiramente, podem apoiar simplesmente por compartilharem, darem o seu joinha. Escrevam aqui embaixo, você que está vendo esse vídeo na condição de gravado, escreve aí se você viu o filme, o que você achou dele, vamos debater, vamos conversar um pouco mais, porque é sempre importante a gente trazer essas questões à baila. E você que está na TV 247 assistindo a minha live na condição de reprise, venha ao meu canal e se inscreva também, venha fazer parte
né, dessa rede de teiudos e teiudas, para que a gente possa fazer dessa Urdidura algo construtivo e sempre em crescimento. Muito obrigado e até a nossa próxima live. Beijos, tchau, tchau.